Muito bem, estamos então começando mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa, lógica deontica, e estamos lendo a primeira palestra proferida por Saul Crick, na obra O Nomear e a Necessidade, Naming and Necessity, e vamos dar sequência então à leitura de onde nós paramos, tá? Então, qual é, então, o estatuto epistemológico do enunciado? A barra S tem 1 metro de comprimento em T0 para uma pessoa que firmou o sistema métrico por referência à barra S. Ao que parece, ela conhece-o a priori, pois se usou a barra S para fixar a referência do termo 1 metro, então, em consequência deste gênero de definição, que não é uma definição abreviativa ou sinônima, então, em consequência deste gênero de definição, sabe automaticamente, sem mais investigação, que S tem 1 metro de comprimento. Por outro lado, mesmo que S seja usada como o padrão para 1 metro, o estatuto metafísico de S tem 1 metro de comprimento, será o de um enunciado contingente, desde que se tome 1 metro como um designador rígido, submetida a forças e tensões apropriadas por aquecimento ou arrefecimento, S teria tido um comprimento diferente de 1 metro mesmo em T0. E enunciados como a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, podem ter um estatuto semelhante. Por isso, nesse sentido, existem verdades contingentes a priori. Tá? Então, verdades contingentes a priori. Ou seja, verdades, de novo, né, que, embora conhecidas de maneira a priorística, poderiam ser reversas, né? Poderiam apresentar uma nova situação. No entanto, para o nosso propósito, mais importante do que aceitar este exemplo como um caso do contingente a priori, é o fato de ele ilustrar a distinção entre definições que fixam uma referência e definições que oferecem um sinônimo. Aqui a gente chega no caso clássico, né, das orações de identidade extensionais, né, onde você pode substituir variáveis proposicionais e manter o mesmo referente, né, a partir de uma regra de substituição. Tá? Então, por regras de substituição, eu posso ter a fixação da referência e posso ter 2 termos sinônimos ou 2 definições sinônimas. Tá? Muito bem. São 2 casos diferentes. Definições que fixam uma referência e definições que oferecem um sinônimo. Nesse aspecto. Também se pode dizer esta distinção no caso dos nomes. Suponhamos que a referência de um nome é dada por uma descrição ou por um feixe de descrições. Se o nome significar o mesmo que a descrição ou que o feixe de descrições, então não será um designador rígido. Não designará necessariamente o mesmo objeto em todos os mundos possíveis, uma vez que noutros mundos poderiam ser outros objetos a ter as propriedades dadas, a não ser, evidentemente, que tivéssemos usado propriedades essenciais na nossa descrição. O que é condicional para o designador rígido? A propriedade essencial. Isso é o que faz aquele objeto ser o mesmo em qualquer mundo possível. Tá? Isso que ele está dizendo. Tá? Não designará necessariamente o mesmo objeto em todos os mundos possíveis, né? Uma vez que noutros mundos poderiam ser objetos a ter propriedades dadas, a não ser, evidentemente, que tivéssemos usado as citadas propriedades essenciais. Muito bem. Por isso, suponhamos que dizemos: Aristóteles foi o melhor aluno de Platão.
se usássemos isso como uma definição, o nome Aristóteles significaria o melhor aluno de Platão. Então, é claro que num outro mundo possível, esse homem poderia não ter sido aluno de Platão, e algum outro homem teria sido Aristóteles. Se, por outro lado, usamos a descrição apenas para fixar o referente, então esse homem será o referente de Aristóteles em todos os mundos possíveis. Então vejam aqui. Ao uso da descrição, tá, para a fixação do referente, é visto aqui como, digamos, uma espécie de determinação do objeto que é referido em qualquer mundo possível. Tá? Por isso ele diz, o único uso dado à descrição terá sido para indicar a que homem nos queremos referir. Mas então, quando dizemos contrafactualmente, suponhamos que Aristóteles nunca se teria dedicado à filosofia, não temos que querer dizer, suponhamos que um homem que foi aluno de Platão e que ensinou Alexandre o Grande, que escreveu isso ou aquilo e assim por diante, nunca se teria dedicado à filosofia. O que até poderia parecer uma contradição. O que queremos dizer é simplesmente, suponhamos que este homem nunca se teria dedicado à filosofia. Parece plausível supor que, em alguns casos, a referência de um nome é realmente fixada por via de uma descrição da mesma maneira que foi fixado o sistema métrico. Então, veja, o que ele está querendo nos apresentar é que, em alguns momentos, uma descrição é suficientemente capaz de fixar uma referência. Agora, isso significa que sempre eu poderei substituir um nome por uma descrição e vice-versa? Quer dizer, o fato de que a descrição, ou a descrição definida, se quiserem, né? O fato de que ela é capaz de fixar uma referência, e, portanto, desempenhar uma função lógico-semântica, significa que eu posso tratá-la como uma substituta de um nome em qualquer mundo possível, em qualquer caso? Essa é a pergunta que ele está nos trazendo aqui. Parece plausível supor que, em alguns casos, a referência de um nome é realmente fixada por via de descrição. Como vimos. Quando o agente mítico viu Héspero, né, pela primeira vez, poderá ter fixado a sua referência dizendo, usarei Héspero como nome do corpo celeste que apareceu naquela posição do céu. Tá? Lembremos que o planeta Vênus é chamado de Héspero ou fósforo. Tá? Então, desse modo, fixou a referência de Héspero pela sua posição aparente no céu. Segue-se daqui que faz parte do significado do nome que Héspero tenha tal e tal posição no instante em questão? Certamente que não. Se antes disso o corpo celeste Héspero tivesse sido atingido por um cometa, poderia estar visível numa posição diferente nesse instante. Numa tal situação contrafactual, diríamos que Héspero não teria ocupado aquela posição, mas não que Héspero não teria sido Héspero. A razão de isso ser assim é que Héspero designa rigidamente um certo corpo celeste, enquanto o corpo naquela posição, não. Digo assim, corpo celeste. E agora eu vou substituir por uma outra descrição. Este corpo, ou esta entidade celeste. Isso significa o mesmo? É a mesma coisa? Ou não necessariamente? Então, a razão disso ser assim, de novo, é que Héspero designa rigidamente um certo corpo celeste, enquanto o corpo naquela posição não designa.
Um corpo diferente ou nenhum poderia estar naquela posição, mas nenhum outro corpo poderia ser éspero, embora pudesse ser um outro corpo e não éspero, a chamar-se éspero. De fato, tal como afirmei antes, defenderei que os nomes são sempre designadores rígidos. Não, os nomes são sempre designadores rígidos. As descrições definidas são sempre designadores rígidos? Não parece ser o caso. Luiz. Mas, professor, deixa eu te perguntar. E quando necessariamente o objeto em questão precisa da descrição dele para poder ser identificado? Porque ele pode ter mais de uma descrição. Uhum. Não sei se isso ficou bem clara a minha pergunta, mas... Ficou, sem dúvida. Ou seja, em razão da natureza do objeto, uma descrição definida é uma razão necessária para designá-lo rigidamente. É nesse sentido que tu colocas, não? Uhum, sim. Perfeito. Desse ponto de vista, nós diríamos, bom, neste caso, esta descrição definida designa rigidamente. Ah, tá. Mas isso significa que sempre, em qualquer caso, uma descrição definida fará esta designação rígida? Essa é a questão. O ponto de vista não é o objeto, mas é o ponto de vista da definição, percebe? Uhum. Do que é capaz de desempenhar sempre esta função lógica. E aí a gente constata com o Kripke que os nomes sim, mas as descrições definidas nem sempre. Entendi. É porque através disso você consegue criar dualidades, né? Claro. Por exemplo, se eu digo lá, aquele que não teria sido um filósofo foi mestre de Alexandre e o maior aluno de Platão. Uhum. Fica uma coisa capindo, percebe? Uhum. Eu não designo rigidamente fazendo isso, fazendo essa substituição. Uhum. Agora, o nome Aristóteles designa rigidamente. É porque faz referência à pessoa propriamente dita, independente de feitos e outras coisas. Uhum. É aquela pessoa. Uhum. É aquela pessoa. Percebe? Marcos. Professor, a gente pode dizer que a designação rígida ela se refere ao substrato, no sentido de ser aquilo que recebe qualquer propriedade? Ótima pergunta. Do ponto de vista da física clássica, física aristotélica, sim. Mas entendamos bem isso do ponto de vista clássico. E o substrato é a matéria-prima. É a causa material. Mas a causa material só é cognoscível unida à forma. E, portanto, ela é matéria secunde. Ou seja, não é um plasma. Percebe? Não é, vamos pegar lá o caso do Timeu do Platão, não é um receptáculo. Como se fosse uma matéria sem limitação, sem definição. Mas é aqui o substrato tomado como unido a uma forma e, com esta união, compondo uma substância. Então, somente neste sentido, de acordo com a física aristotélica, nós poderíamos, fazendo uma interpretação aristotélica da designação rígida, dizer que, neste caso, a substância, isto é, o corpo e a forma e a matéria unidas, aí sim são como que receptáculos, né, ou recipientes de propriedades essenciais, e por isso são objetos que são designados rigidamente através de nomes. Percebe-se? Mas isso na perspectiva clássica, na física clássica aristotélica. Para a física moderna, embora nós poderemos ter aqui inúmeros desafios quanto a isso, no fundo nós teríamos uma tendência ao irredutível. E a tendência ao irredutível teria de tomar, nesse sentido, apenas as coisas do ponto de vista da sua descrição analítica. E o que é a descrição analítica? Componente de moléculas e átomos. Só que nós já vimos a enorme dificuldade de designar rigidamente na linguagem
essas propriedades. Porque elas tenderiam ao quê? A incapacidade cognoscível de vislumbrar horizontes semânticos em mundos possíveis. E nos levaria, necessariamente, a ter de descrever os objetos segundo expressões e termos e itens linguísticos que têm uma função universal na linguagem. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, esta mesa tem 2 trilhões de átomos, tá? Ou X moléculas. Vocês conseguem identificar que essa descrição corresponde exatamente a este objeto? Não. Quantos objetos poderiam ter X moléculas ou X átomos? Não tem como. Percebe? Então, a descrição analítica, que é a grande aspiração, o grande sonho do empirismo lógico, né? Eu falava isso com o Carlos esses dias, né? O grande sonho do empirismo lógico, no fundo, ele tem quase que um impedimento analítico primevo, assim, primaz. É a sua incapacidade de descrever o mundo segundo as suas próprias condições metodológicas. Quer dizer, se eu for um empirista lógico, em sentido radical, eu não vou conseguir descrever o mundo como aquilo que eu acredito ser o método científico padrão me exige. Por quê? Porque eu não serei capaz de ver, por exemplo, este ente em transformação do ponto de vista da sua quantidade de moléculas. Por quê? Porque isso é impossível. Só se o mundo fosse estático, né? Só se o mundo fosse estático. Aí é como se nós tomássemos a imagem científica do mundo numa chave, digamos assim, parmediana, né? Vou pegar aqui, né, brincando, é como se a gente visse o mundo pela ótica do Parmênides, tá? Um negócio um tanto problemático, tá? Então a gente tem uma série de desafios aqui, tá? Por exemplo, os egípcios chamavam de um nome, o planeta Vênus, e depois os gregos chamavam de um outro nome. Tá? E eles diziam que eram planetas diferentes, mas eram planetas diferentes? Não, depois se descobriu que era o mesmo planeta. Um era a estrela da manhã e o outro a estrela da tarde. E agora? O planeta sempre existiu, estava lá. Tá? É uma verdade necessária. Mas ela foi conhecida por nós de maneira a priorística ou de maneira a posteriori, depois de uma investigação científica no âmbito da astronomia? Uma investigação científica. Então, é uma verdade necessária a posteriori. E o contrário também acontece. Tem verdades a priorísticas que são contingentes. Ele acabou de dar uns exemplos ali. Daí que entra, então, a tal da verdade relativa, né? Claro! Todo conceito de verdade supõe relação. Tá? Existe noções simplíquiter e noções secundum quid, quer dizer, noções absolutamente consideráveis e noções relativamente consideráveis da verdade. Tá? Agora, a grande dificuldade é como a linguagem vai lidar com isso aí. Como a linguagem vai lidar com todos esses desafios. Tá? Esse é um grande ponto. Ok? Bueno. Os nomes, diz ele, então, são sempre designadores rígidos. E aí continua. Frege e Russell parecem seguramente ter defendido a teoria segundo a qual um nome próprio não é um designador rígido e é sinônimo da descrição que substitui. Então, o que o Frege e o Russell diziam? Diziam assim, ó, olha, o nome não é um designador rígido. O que torna ele rígido? A descrição. Por quê? Porque se eu substituo o nome pela descrição, pá,
eu tenho a referência. Então, o que a descrição faz? A descrição apresenta o objeto que é referido. Mas como eu começo a conhecer esse objeto? Por meio do nome. Mas só o nome basta? No way. Então, planeta Vênus. Nome, Vênus. Planeta, aquele corpo celeste que está lá, que, sei lá, brilha na madrugada, ok? Como é que eu posso apresentar o planeta Vênus? A estrela da manhã, a estrela da tarde, Héspero, fósforo. Então eu tenho o nome, as descrições, que são modos de apresentação, e tenho a referência, o objeto designativo. Então, voltando, parecem Frege e Russell seguramente ter defendido a teoria segundo a qual um nome próprio não é um designador rígido e é sinônimo da descrição que substitui. Mas uma outra teoria pode ser a de que esta descrição é usada para determinar uma referência rígida. Então, olhem só isso aqui. Uma coisa é a substituição do nome pela descrição. Isso é uma função lógica. E depende de uma regra da lógica proposicional, chamada de regra de substituição de variáveis proposicionais. Tá? Na lógica proposicional se estuda essa regra, por exemplo. Outra coisa é a função semântica que a descrição definida desempenha para determinar o referente. Então, nesse outro caso, vamos chamar isso de, na falta de melhor expressão, função semântica, a descrição fixa, determina o referente. E sem ela o referente não poderia ser determinado, segundo alguns. Tá? Então, outra teoria pode ser a de que esta descrição é usada para determinar uma referência rígida. Essas duas alternativas terão consequências diferentes para as questões que eu estava a colocar. Vamos ver agora os exemplos que ele vai trazer. Tá? Se Moisés significa o homem que fez tal e tal, então, se ninguém fez tal e tal, Moisés não existiu. E talvez ninguém fez tal e tal seja até uma análise de Moisés não existiu. Mas se usa a descrição para fixar rigidamente uma referência, então é claro que não é isso que se quer dizer com Moisés não existiu. Porque podemos perguntar, se falarmos de um contrafactual em que ninguém fez realmente tal e tal, digamos, conduzir os israelitas para fora do Egito, segue-se daí que, numa tal situação, Moisés não teria existido? Não. Parece que se siga. Pois Moisés poderia, com certeza, ter decidido simplesmente passar os dias de modo mais agradável nas cortes egípcias. Ele poderia nunca se ter dedicado à política nem à religião. E, nesse caso, talvez ninguém tivesse feito qualquer das coisas que a Bíblia conta de Moisés. Em si mesmo, isso não significa que, num tal mundo possível, Moisés não teria existido. Se é assim, então Moisés significa algo diferente de as condições de existência e de unicidade de uma certa descrição são satisfeitas. E, portanto, isto, afinal, não fornece uma análise do enunciado existencial singular. Se abandonarmos a ideia de que isto é uma teoria do significado e a transformarmos numa teoria da referência da maneira que descrevi, abandonamos algumas das vantagens da teoria. Os enunciados existenciais singulares e de identidade entre nomes requerem outro gênero de análise. Então vejam isso aqui. Uma coisa é tomar a descrição definida como significado. Tá? O que isso quer dizer?
Isto quer dizer que a descrição definida do tipo Moisés, vírgula, o cara que fez tal e tal, ok? A descrição definida, o cara que fez tal e tal, vamos pegar isso como exemplo, o cara que fez tal e tal é a descrição definida de Moisés. Uma coisa é tomar essa descrição definida como um modo de apresentar alguém que se chama Moisés. Ok? Então, o vínculo está aonde? O vínculo está no significado. Porque o homem que fez tal e tal coisa é apenas uma maneira de descrever, isto é, apresentar, isto é, significar Moisés. E aqui é dito pelo nome. Outra coisa completamente diferente desta é tomar o homem que fez tal e tal coisa pela perspectiva não da apresentação, mas da referência. Isto é, daquele ser humano de carne e osso que existiu, se é que ele existiu. Então, neste outro caso, nós vamos dizer assim: o homem que fez tal e tal coisa foi aquele que conduziu o povo do Egito para um outro lugar. Por exemplo, quando eu tomo pelo ponto de vista do significado, eu vinculo ao nome. Quando eu tomo pelo ponto de vista da referência, eu vinculo à existência. Qual a vantagem de vincular ao nome e, portanto, vincular ao significado? É que, neste caso, a descrição definida deve ser vista como um reforço da designação rígida que o nome desempenha. Então, ela, descrição definida, não ocupa o papel de proeminência na designação rígida. Quem o faz é o nome. O que a descrição definida faz é apenas reforçar aquilo que o nome já está fazendo. Essa é uma forma de interpretar o Frege, que, do meu ponto de vista, é a melhor. A outra vai dizer que a descrição definida sempre poderá ser substitutiva do nome, e, portanto, ela, e não o nome, designar rigidamente. Em qualquer caso, em qualquer mundo possível. Mas isso é válido? Não me parece que seja válido. Não me parece que seja válido. Então, por isso, o Kripke está dizendo: se abandonarmos a ideia de que isto é uma teoria do significado e a transformarmos numa teoria da referência da maneira que descrevi, abandonamos algumas das vantagens da teoria. Claro. Os enunciados existenciais singulares, os enunciados de identidade entre nomes requerem outro gênero de análise. Quer dizer, um gênero que não poderá ser satisfeito somente com esta vinculação. Descrição definida, referência. De modo que a descrição definida poderia desempenhar uma função de designar rigidamente a referência. Não dá. Frege deve ser criticado por usar o termo sentido em dois sentidos. Esse é um dos aspectos mais difíceis da obra do Frege. Está lá no artigo Sentido e Referência. E também está em outras partes, mas especialmente no Sentido e Referência. Luiz. Professor, assim, vamos ver se deu para captar bem a ideia. Se, por exemplo, a gente atrela Moisés ao fato dele ter atravessado o Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho, beleza. E
salvou aquele povo. Beleza. Se a gente atribui o significado de Moisés ao abrir o Mar Vermelho e não necessariamente ter salvado o povo, ele, se tivesse, sei lá, alugado um helicóptero na época e salvado aquele povo, ele não seria, não teria mais significado, né? Ele meio que não existiria porque ele não abriu o Mar Vermelho, mas não porque ele salvou aquele povo. É isso? É. Ou me confundi um pouco? Não. É isso. A tua questão nos coloca o problema. É isso mesmo. Então ele Ou seja, deixaria de existir porque dizendo de ele uma outra não forma, abriu o Mar Vermelho. Entendi. isso. A descrição definida é semanticamente insuficiente em todos os casos para sempre designar rigidamente os objetos e os estados de coisas do mundo, se compararmos as descrições com os nomes. Uhum. Os nomes desempenham melhor essa função. Uhum. Segundo o Crick. Então, nessa conexão nome, sentido, referência. Tá? Sentido é significado, ou sentido pode ser modo de apresentação, ou sentido pode ser aqui a própria descrição definida, tomada como um sentido. Então, se nós pegamos assim, nome, descrição definida, sentido, significado e referência, quem vai mais rigidamente para lá? O nome ou a descrição definida? Nós podemos dizer as duas coisas. O nome vai e a descrição definida reforça. Quando nós fazemos isso, tomamos isso em perspectiva, nós dizemos, não, aqui a descrição é vista como dentro de uma teoria do significado. Talvez até só mais para qualificar e diferenciar ele dos outros. Isso. Para reforçar essa rigidez semântica. Dar uma coordenada. Uhum. Isso. Agora, se eu digo assim, não, a descrição definida é ela que faz a fixação da referência, eu corro um sério risco. Por quê? Porque ou outra pessoa poderia ter aberto o Mar Vermelho, e nós nem sabemos quem é, ou Moisés não abriu o Mar Vermelho, ou ele pode ter aberto o Mar Vermelho de um outro modo. Veja a quantidade de aporias que nós teremos aqui. Uhum. É uma rotulação também que você perde a mão nas coisas, né? Claro, tu não tem o controle, como o nome tá. O nome, sim, Moisés, é esse cara. Uhum. Não interessa o mundo possível. Posso arriscar? Juliana. Me parece que eu vou atropelar um pouco as palavras, tá? Busque, por gentileza, o que eu estou querendo dizer, porque ainda está em formulação. Mas me parece que o sistema ele só é acessado integralmente quando se fala em significados e não em referências, porque a referência ela depende de um outro fator que depende, na verdade, do livre-arbítrio, no caso do estudo católico, porque o mesmo texto não é lido da mesma forma por pessoas diferentes. Isso no latim acontece bastante, em grego um pouco também, mas acho que no latim pela sistematização mais. E o que você está falando, a mim parece que só tem isso com significado, porque a pessoa pode abrir o Mar Vermelho de outro jeito em outra época, mas a referência do que aconteceu no momento em que Moisés abriu o Mar Vermelho, efetivamente, ela dependeria de certo livre-arbítrio, certo fator revelação, né? Certa atualização instantânea no tempo, digamos assim. A causalidade vertical, que é o nome que o Wolfgang Schmidt dá para isso. Assim me parece. Então, se nós levarmos a ferro e fogo, né, esse critério, toda e qualquer leitura, independentemente do que seja, vai exigir um componente que leva ao assentimento um receio, isto é, uma dúvida quanto à real condição da referência.
Tá? Qualquer leitura. Seja ela do empirismo lógico, seja ela teológica, seja ela metafísica, seja ela de qualquer ordem. Por exemplo, se eu procurar analisar todos os aspectos e atributos da filosofia moral pela ótica do método científico segundo o empirismo lógico, eu vou praticamente matar a filosofia moral, salvo se eu tomar a filosofia moral como um campo meramente descritivo de ações humanas e de revelações intencionais aqui e acolá. Aqui deliberadamente a gente valoriza auctoritas, né? Mas eu entendo que tem em alguns outros espaços isso é bastante questionável. O apelo à autoridade será uma condição necessária para toda intenção quanto ao discurso, seja ele qual for. Por exemplo, se eu parto da leitura de qualquer texto sob o crivo de que nada do que está ali corresponde a o que quer que seja, ou seja, não existe nada na realidade objetiva, e tudo, na verdade, é fruto de uma transformação pura e simples, e tudo que se diz é um esforço humano que não é científico, bom, se eu for por esse critério puramente ceticista, a bem da verdade, não existiria ciência. Não existe ciência. Porque a ciência parte de um amplo aspecto do conhecimento científico é baseado não em prova, mas em assentimento com receio, com dúvida razoável e com crença. Por exemplo, eu observo uma transformação numa planta e depois eu pego outra da mesma espécie e outra e outra e outra e pego uma coleção delas, tá? Eu não peguei todas do mundo, peguei uma grande parte. Para que eu assuma isso como um argumento universal, eu tenho que acreditar que todas as outras vão se comportar do mesmo modo. Isso é o quê? Crença. Eu não estou vendo todas as outras. Então, a ciência é amplamente baseada em crença. Claro, existem graus de crença. Graus epistêmicos, de crença epistêmica. Existe até uma lógica aqui, chamada lógica epistêmica, que trabalha com isso. Agora, o fato inexorável é que o conhecimento humano, quando assente verdades contingentes e provas científicas, sejam elas demonstrativas ou não, terá de ter um amplo espectro reconhecido para as crenças epistêmicas. Sem o que não há conhecimento científico. Eu só poderei falar de objetos com os quais eu lidei ao longo da minha vida. E isso não é nada universal, hein? Porque qualquer esforço universal deverá ter em vista algo que ocorreu e que você lançou uma crença sobre isso. Por exemplo, que Moisés abriu o Mar Vermelho. Mas eu não acredito que isso tenha existido, por exemplo. Né? Alguém poderia objetar. E aí você diria o seguinte, bom, independentemente de tu acreditares ou não, o fato de tu acreditares ou não realmente não é o que aqui importa. O que aqui importa é se o que nós estamos falando refere este Moisés que supostamente teria feito isso ou não. Percebe? E aí, a questão não se torna mais uma crença em uma prova histórica, se transforma em uma referência dada pela linguagem que é tomada como uma referência fixa. Aqui o grande problema é qual é a fenomenologia semântica presente na linguagem. Então, se essa referência é fixa, ela será a mesma em qualquer mundo. Agora, eu poderia dizer que aquele que abriu o Mar Vermelho é sempre o mesmo que Moisés. Para que isso fosse verdade, seria necessário que ninguém mais tivesse aberto o Mar Vermelho. Então, se em algum mundo possível e há a possibilidade de que alguém tenha aberto o Mar Vermelho e que não seja o Moisés referido pela Bíblia, isso significa dizer que quando eu substituo Moisés por aquele que abriu o Mar Vermelho, essa substituição não é logicamente aceitável.
Então, aqui, a questão aqui é da estatura da linguagem. Tranquilo? Não sei se... Muito bem, queridos. Então, adelante. Vejam isso. Agora a crítica ao Frege, né? Frege deve ser criticado por usar o termo sentido em dois sentidos. Pois ele considera que o sentido de um designador é o seu significado e também a maneira como é determinada a sua referência. Ele considera nos dois sentidos. Melhor ainda, ele não deixa muito claro qual é a posição dele a esse respeito. O que significa dizer que pode desempenhar as duas funções. Ao identificá-los, supõe que ambos são dados através de descrições definidas. Quer dizer, o que é dado através de descrições definidas? Tanto o significado como a referência. Tanto um como o outro. Em última análise, acabarei por rejeitar também esta segunda posição. Esta segunda suposição. Mas mesmo que fosse correta, rejeito a primeira. Uma descrição pode ser usada como sinônima de um designador ou pode ser usada para fixar a referência. Os dois sentidos fregianos de sentido correspondem a dois sentidos com que o termo definição costuma ser usado. Devemos distingui-los cuidadosamente. Por que devemos distingui-los cuidadosamente? Porque pode ser que aquele que abriu o Mar Vermelho não seja aquele personagem que, lá no Egito, escapou para Israel. Pode ser que tenha sido um outro. Pode ser que esse outro tenha vivido 10 mil anos antes e tenha feito a mesma coisa. Porque a descrição definida, ela tem, como disse bem a Juliana, esse componente de arbítrio. Coisa que o nome não tem. O que tu tá rindo? Mas não é vero? Tá correto, porque eu imaginei que a questão relacionada à outra aula, que uma proposição ela possa ser emitida tanto para a proposição em si, quanto para o sistema inteiro, que isso faz diferença na questão do referência, agora trazendo para essa aula de hoje, exato, né? Da referência do significado. Então, parece um encadeamento complexo de significados, mas é mais ou menos natural ao mesmo tempo. Isso aí. Quer dizer, é intuitivo, né? Se pensar assim. É intuitivo. Porque se eu chego para você e dizer assim, vamos pegar o seguinte, vamos fazer a leitura aqui do Antigo Testamento, e sempre que aparecer o nome Moisés, a gente tira e bota o cara que abriu o Mar Vermelho, tá? Por exemplo. Eu poderia sempre ler assim? Não, cara. Por quê? Porque pode ser que alguém tenha aberto o Mar Vermelho e não seja o Moisés, esse cara aí. Por quê? Porque a descrição definida, ela tem esse componente de arbítrio, diferentemente do nome. O nome não, o nome fixa. E às vezes tem uma outra característica sobre Moisés, que é necessário que seja uma componente observável na hora que se vai falar sobre ele, e que essa definição pode turvar ou obscurecer completamente exatamente o que se precisa transmitir naquele momento. Então, a definição tem essa primeira limitação de que alguém pode ter feito aquela ação e que, às vezes, a enunciação, por si próprio, pode mudar o conteúdo da transmissão on the fly, né? Como se fala em inglês. Então, é isso aí. É isso. É isso aí. É isso mesmo. Quer dizer, nós temos uma variação semântica na descrição definida que nós não temos o nome. O nome não apresenta essa variação semântica. Beleza? Então tá, galera, eu acho que é isso aí por hoje, tá? Olha só, deixa eu pausar aqui a gravação.